E aí pessoal, tudo beleza? Bom, tô mais aqui fazendo mais um dos meus vídeos, né? E dessa vez eu vou falar sobre o novo livro da J.K. Rowling, Morte Súbita, né? Ele é um livro que eu considerei curto, ele tem 500 páginas, mas eu li em uma semana e eu, como sou um fã de Harry Potter, queria realmente, estava louco para ler esse livro para saber como ia ser essa nova fase da Rowling escrever livros para adultos. Bom, quando dizem que esse foi o primeiro livro assim de adultos para que a Rowling escreveu, realmente é verdade, é um livro para adultos, porque ele tem realmente conteúdo muito adulto. Ele é um livro extremamente forte, chocante, depressivo, porque os personagens são muito depressivos. É um livro realmente realista. Eu acho que qualquer coisa que você vê hoje no mundo está presente nesse livro. Bom, o livro conta a história de um pequeno vilarejo chamado Pagford, e um dos homens que faz parte do conselho distrital da cidade, chamado Barry Firebrother, ele acaba morrendo numa tarde de domingo, e nisso acontece uma vacância, né? Que o cargo dele, né, a cadeira dele, fica vaga para qualquer pessoa do conselho se candidatar, né, e tomar o lugar dele. Bom, a sua primeira leitura no livro, ela é um pouco confusa, porque você tem milhões e milhões de personagens, são muitos personagens, né? Então eu acho que até umas 50 páginas você não consegue definir ali quem é quem, né? Então você vai meio que se confundindo, né, um pouco na leitura, mas depois os personagens vão se interligando e depois você vai sabendo quem é pai de quem é filho de quem. Então depois você já vai tendo uma noção de quem são os personagens nesse livro. Uma coisa curiosa que eu acho nesse livro é que a Rowling, ela conseguiu fazer uma coisa. Esse é um livro onde praticamente quase ninguém presta. Nós temos o prazer, né, vou dizer assim, de ler um livro onde nós encontramos personagens asquerosos, mesquinhos, idiotas, chatos, ambiciosos. São personagens diversos do tipo. Praticamente aqui quase ninguém se salva nesse livro. Eu acho que basicamente quem se salva um pouco nesse livro são os núcleos dos jovens, né? Mas basicamente quase ninguém presta nesse livro. Você vai pegando raiva desses personagens. E uma coisa é que quando chega no final do livro, sabe o que você quer? Você quer que o meteoro caia em Pagford e mate todo mundo. Porque são personagens muito chatos, são personagens mesquinhos, que você pega raiva. Bom, a história ela é bem dividida, porque ela consegue fazer todos os personagens aparecerem, a Rowling consegue fazer essa dinâmica. Ele é dividido em dois núcleos, ele é dividido entre o núcleo jovem e o núcleo adulto. O núcleo adulto, ele é um núcleo um pouco cansativo. Existem certas partes do livro em que você se cansa um pouco desse núcleo. O núcleo jovem é praticamente o forte da Rowling, é o público jovem. O núcleo jovem é o núcleo que mais é o melhor núcleo que eu acho do livro, mas também é um núcleo onde você tem mais palavrões. O livro tem um excesso de palavrões. Filho da puta, caralho, cacete, porra. Essas palavras nunca foram tão ditas em um livro quanto nesse. Então você tem muitos palavrões. As cenas de sexo também ficam por conta dos adolescentes. Sexo é o que não falta também nesse livro. E a Rowling, ela conseguiu, através desse livro, ela conseguiu falar sobre muitas questões hoje. Ela fala sobre o uso de drogas, ela fala sobre bullying, né? Ela fala sobre pessoas ambiciosas. Seus personagens são diversos. Existem personagens aqui que você encontra no dia a dia. Você tem o cara que bate na esposa, você tem a esposa que praticamente quer trair o marido, que não aguenta mais ficar casada com ele. Então você tem vários personagens que simplesmente são a realidade. Você lê aquilo, você lê a realidade. Você não está lendo coisas assim, fictícias. Você está lendo personagens reais. Então a Rowling, ela conseguiu mostrar que ela é capaz de escrever um livro também desses. E ela conseguiu nos chocar mostrando, não, vou escrever tudo diferente do que eu escrevi, né? Ela escreveu um livro realista, com palavrão, com cenas de sexo. Então você tem tudo aqui nesse livro. Tem certos pontos nesse livro que ficaram um pouco sem noção. E olha que vindo da Rowling, a Rowling deixar furo, não pode ser exatamente um furo, mas foi uma coisa que ficou um pouco sem explicação. É que tem uma parte nesse livro que eu acho que deveria ter sido explicada e a Rowling não explicou. Eu vou dar um spoiler aqui só para poder explicar o que eu tô falando.
Tem uma parte no livro em que o personagem Andrew, que é um dos adolescentes, ele tem tanta raiva do pai dele, que é um ignorante, que ele decide hackear o site do Conselho Distrital e aí fazer uma campanha contra o próprio pai. Então ele hackeia o site com uma injeção de SQL, né, se não me engano. Só que o livro não explica o que é uma injeção de SQL. Ela simplesmente explica que o Andrew foi lá, injetou a injeção de SQL e hackeou o site e começou a escrever. Só que uma coisa que eu acho que ficou um pouco sem noção é o seguinte: o Andrew começou a hackear e depois os outros adolescentes começaram a fazer igual. Mas assim, você vai ligar que você vai usar uma injeção de SQL, a mesma injeção de SQL, para você hackear um site. E outra, eu acho que a Rowling deveria ter explicado no livro o que era uma injeção de SQL. Eu fui pesquisar na internet, fui pesquisar no Google, existem alguns vídeos falando dessa injeção de SQL, mas eu não consegui entender de primeira, né? Eu estou tentando ver para ver se eu consigo compreender um pouco. E o livro, a Rowling explica que o Andrew estava um dia na aula de informática, e aí o professor faltou. O professor substituto chegou na sala e falou: eu vou ensinar vocês a hackear computador, ou hackear site. Assim, do nada. Ele ensinou em um dia, ele ensinou os alunos a hackear, e em um dia todos os alunos aprenderam. Quer dizer, eles são muito inteligentes, os adolescentes de Pagford. E o Andrew, pelo que a J.K. Rowling descreve, ele não é inteligente. Ele é um menino, assim, não muito inteligente, mas também não muito burro. Mas ele não seria capaz de compreender sozinho, assim, de primeira, uma injeção de SQL. E a Rowling descreve que ele já entendeu de primeira e foi usando assim pra falar mal do pai. Depois o Stuart, que era o adolescente mais esquisito que tem no livro, que é o amigo dele, também decide usar. Depois a Sukhvinder também decide usar. Então ficou uma coisa assim um pouco sem noção, né? Que eu acho que deveria ter tido essa explicação. Quem já leu Fortaleza Digital, do Dan Brown, sabe exatamente que ele fala sobre ramo de informática. Ele fala sobre criptografia de chave pública e chave privada. Só que a pessoa mais burra consegue entender o que é isso, porque ele sabe, ele explica com detalhes. E eu acho que faltou isso a Rowling fazer, explicar com detalhes uma injeção de SQL para que fizesse algum sentido nesse livro. E outra, poderia ter mudado. Não, o Andrew foi aprendendo com vídeos na internet, algumas coisas a mais. Não, isso não explica. Então eu acho que ficou um pouco sem noção isso. Porque a pessoa aprendeu de primeira, foi lá e hackeou o site. Bom, tirando isso, eu acho que o livro merece uma nota 10. Porque além de ser completamente diferente do que a Rowling escreveu, é um livro que você mergulha na depressão. Como eu disse numa resenha escrita, depressão em páginas. Então você mergulha numa depressão. São personagens também melancólicos, depressivos. Você mergulha, né, nesses personagens. O final do livro é um final extremamente triste. Eu particularmente chorei lendo o final, né? É um final assim carregado de emoções. Você imaginar umas certas situações. Os únicos personagens que presta praticamente, a Rowling teve a capacidade de matá-los, como ela sempre faz. Ela adora matar os personagens preferidos. Mas é um livro muito bom, não é uma leitura dispensável. Eu acho muito bom para os jovens se interessarem um pouco em política. É para os jovens lerem esse livro e tomar um tapa na cara, para saber que, por exemplo, se você é um Stuart, se você é uma Crystal. A Crystal é uma das personagens que eu achei interessante, porque ela é uma piriguete inglesa. Para você ver que piriguete não existe só no Brasil. Existe piriguete na Inglaterra e nós temos uma aqui que é um exemplo, né? Então, a Rowling está de parabéns. Ela escreveu um livro maravilhoso, apesar de ser completamente triste, depressivo, mas é uma boa leitura. Eu acho que vale a pena. Vou deixar meu Facebook aí embaixo para quem quiser me adicionar. E é só isso, galera. Leiam Morte Súbita, é um excelente livro, tá? São só 500 páginas e você não vai se arrepender. Falou, galera.